O vídeo começou diferente. Eu tenho certeza que vocês nunca viram um vídeo assim. Como, Yuri? Isso não é tutorial de receita. Mas tá aqui, ó. Feijoada. Feijoada não. Feijão. Linguiça. Bacon. Já tô cortando aqui. Que hoje vai ser feijoada com teu pai. Por que feijoada com teu pai? Tô vendo aí TikTok. Tô vendo não, né? Já me falaram, ai, café com Deus pai. Eu não gosto de café e vai ser feijoada com teu pai. Já deu ruim. Já deu ruim. Vamos fazer uma operação aqui. Acabei de desligar. E o que é que eu vou falar? Yuri sincero. Vou falar as coisas que eu acho. Pode ter gente que não vai gostar. Pode ter gente que vai se identificar. Mas eu vou falar o que eu acho. O canal aqui é dos bastidores de um sais. E eu vou falar o que eu acho. Então assim, não é que eu não esteja ligando. Faço questão de responder todo mundo. Todo mundo que manda mensagem eu respondo. Então eu vou dar minha opinião. Se vocês não concordarem, comenta aqui. Se vocês concordarem, comentem aqui, que isso ajuda. Curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho. Tô deixando aqui também o forms da nossa comunidade. Eu ia começar quando tivesse 100 pessoas. Já batemos 200, eu tenho certeza que a gente vai bater 400 e vai construir uma comunidade foda de sais no Brasil. E vocês vão contar comigo nessa que eu vou ajudar todo mundo. Eu sou do povão. Mas agora a gente vai começar com os assuntos que eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa. Mas agora é Yuri sincero. Eu anotei 14 coisas que eu vou falar pra vocês. 13 não, 12 mais 1. E a primeira é... Se tu tá começando um SaaS, desculpa te falar, mas tu não é CEO. Desculpa. E se tu trabalha com tecnologia, tu é o cabeça ali do código, tu não é CTO. Vocês estão tentando fazer as coisas darem certo. E por que eu tô falando isso? Porque eu e Yuri, com 2 anos de Valida, eu ainda tô tentando fazer dar certo. E o que é tentar fazer dar certo? Assim, ninguém sabe o dia de amanhã. E quando eu digo que não vai dar certo, pô, a gente tem churn baixo, a gente, pô, tá vendendo bem. Hoje acho que foi a venda mais rápida que saiu na Valida Pix. Hoje é sábado pra domingo. Foi a venda mais rápida que saiu da Valida Pix. O cara chegou, uma pessoa indicou, ele chegou lá, falou, testou 5 minutos, já fez um Pix de 199, sendo que o financeiro ainda emitiu o boleto pro cara e a nota fiscal ele já fez um Pix. Então o que acontece? Quando eu quero falar que tu não é CEO nem CTO, o foco de quem tá começando é vender, velho. É escutar, vender, conversar. Escutar, vender, conversar. Escutar, vender, conversar. Velho, o foco de quem tá começando é esse. E eu faço isso até hoje. E eu tô começando ainda. 2 anos não é nada, velho. 2 anos é um bebê. Eu ainda vou aprender coisa pra caramba. Então assim, tá começando o SaaS? Começou um SaaS. Fala, João, o que tu é? Sou CEO da Med AI. Porra, CEO de MEI, que só tem tu na empresa, tu e mais outro, ou tu mais 2, ou tu mais 3. Não. Vocês são vendedores. E cada um tem que ter o seu foco, tem que ser complementar. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas eu até anotei uma frase que eu achei muito bacana. Eu não gosto do cunho de startup. Eu não gosto desse cunho. Mas o que foi que eu anotei aqui? Até a sua empresa de tecnologia ter mais de 10 pessoas, os únicos cargos que existem são head de fazer as coisas darem certo e diretor de bom senso. Não complica. Não fode, saca? Não fode. Faz as coisas darem certo, pô. Tipo, o foco de quem tá ali é fazer dar certo. Eu, na Valida, tenho um papel de vendedor. Eu me intitulo aqui com vocês, às vezes, como fundador da Valida Pix. Mas no final, velho, eu sou vendedor. Se eu puder, eu saio todo dia pra vender. Eu tenho que trazer caixa pra Valida. Meu papel é esse hoje, trazer caixa pra Valida. É fazer as coisas darem certo. Eu tenho uma pessoa por trás, por trás no sentido de que tá no código agora, que ele tá me ajudando no código. Já tá há 2 anos comigo, tá desde quase day one da Valida. Eu desenvolvi a Valida, era uma merda, um Frankenstein, mas funcionava. O que importava era funcionar, resolver um problema. Depois que eu entendi que eu precisava vender pra crescer, eu trouxe alguém pra ficar no código. E falei, velho, eu fiz isso aqui, já tem essas lojas usando, eu acredito que tem uma oportunidade. Tu quer entrar comigo? Quer entrar no código? Yuri, quero. E a gente, pra vocês terem noção, a pessoa que tá comigo hoje, que é o Everton,
Conheci ele num grupo de Facebook. Depois a gente pegou um stand na ABF em 2023 e a gente foi se conhecer nesse evento. No final era tudo online. Tipo, conheci ele pelo Facebook na época. Então assim, tá começando uma empresa? Tu não é CTO, nem CEO, nem CEO, nem C do caralho de O. Tem que ser vendedor. Acabou, velho. Seja vendedor. Papel de todo mundo, um pouco é vender. O do código fica ali no seu código. E aqui cada um fica no seu quadrado. Eu não me meto no código, o Everton não se mete na operação. Mas a gente é muito transparente um com o outro. Então, todo santo dia a gente tem call, a gente conversa. Eu compartilho a tela e falo, olha, tá acontecendo isso aqui, temos isso aqui de MRR, entrou esse cliente. Sempre a gente se alinha. E assim, a gente se dá bem pra caramba. Acho que um dos fatores da gente ser a Valida hoje é porque eu tenho uma puta conexão com o meu sócio hoje, que é quem tá no background de código. Então assim, primeiro ponto é, começou um SaaS, tu não é nem CEO nem CTO, vocês tem que ser vendedor. Segundo, se tu tá pensando em criar um SaaS, achando que vai ter paz, melhor nem começar, velho. Se tu tá querendo ter paz com um SaaS. E assim, aí depende de cada SaaS, né? Mas eu garanto pra vocês que todos os fundadores que eu conheço, e eu convivo com vários que tem SaaS, eu não sei o que é paz pra vocês, essa que é a verdade. E Yuri, tu não tem paz? Assim, depende muito do que é paz. Eu tô vivendo o que eu sempre quis viver, essa que é a verdade. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, às vezes, tem posto de gasolina que a gente atende que os caras 2 horas da manhã ligam. Eu já tô dormindo. Teve um dia que eu tava dormindo. Os caras me ligando. Ah, a valida não tá funcionando. Acordei e fui pro computador resolver. Poderia fazer isso? Não. Mas, velho, eu faço porque eu gosto. Faço porque eu gosto. Eu sou muito operacional ainda hoje. Já falei isso no vídeo atrás. Então, velho, se tu tá pensando em criar um SaaS, tu tem que enxergar o que tu quer com um SaaS. Porque se tu for começar a vender, e todo mundo que tá criando SaaS quer ter sucesso, acredito eu. Esse era o meu objetivo há 2 anos atrás. E assim, definição de sucesso é muito empírica. Tem gente que se bater 30 mil tá feliz, vai viajar. Tem gente que vai bater 50 mil e poxa, tá tudo bem, tô feliz. Tem gente que vai bater 100 mil, que nem a gente, e eu não quero 100 mil, quero mais. E assim, não é essa mais de gana, não. Eu quero construir uma parada sólida. O que me move hoje são desafios. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Definam o que vocês querem com o SaaS antes de começar um SaaS. Porque SaaS não é essas 7 maravilhas do mundo que vocês acham. E dependendo do segmento que vocês vão atender, se for B2C, lascou, velho. Lascou porque às vezes tem um churn altíssimo. Então se não tiver uma geração de demanda muito alta pra preencher o balde que tá furado, ferrou. Vocês não vão querer SaaS. Vocês vão querer trabalhar pra alguém. Então, entendam o que vocês querem com SaaS. Beleza? Terceiro, não faça negócio com os amigos. Só faça negócio com os amigos se vocês tiverem maturidade suficiente pra diferenciar amizade de negócio. Já vi muita gente fazer negócio com amigo e dar errado, e amizade por ralo. Então, faça amigos nos negócios, mas não faça negócios com os amigos. E se for pra fazer negócio com teu amigo, faça se você tiver maturidade. Se você não tiver maturidade, e se o negócio der errado, a amizade vai pro ralo também. Então pense muito bem com quem vocês vão fazer negócio antes. Eu com o Everton, como eu falei pra vocês, a gente conheceu no grupo de Facebook. Eu morava no Pará, o Everton em São Paulo. Então assim, e deu certo. E a gente hoje é muito amigo. Garanto pra vocês. A gente é muito amigo, a gente é muito brother pra caralho. Então assim, eu tô chamando palavrão pra caramba, desculpa. Mas seguinte, é minha dica, tá? É o que eu acho. Se for pra trazer um sócio pra operação, que traga um sócio para ser complementar à operação. Então, o que foi que eu falei para vocês lá no início? Eu queria crescer, eu precisava vender, que eu queria pagar minhas dívidas primeiro. Senão não ia ter paz. E aí o que acontece? Não tinha como ficar no código e vender. Então eu fazia uma coisa, eu fazia outra. Então acabou que eu chamei o Everton. E a gente se complementa muito bem. Tipo, a gente se dá a mão e une, saca? Por quê? O Everton é muito bom de código. Ele é bom pra caramba de código. E eu sou bom pra vender. E o que acontece? Cada um se complementa.
Não adianta que tu quer começar um site, tu é dev. Aí o que tu vai fazer? Vai trazer um front. Puta merda! Tá fazendo errado, velho. Tá fazendo errado. Traz alguém que te complementa. Traz alguém pra vender. Sabe? Então assim, eu vejo muita gente, e o Everton mesmo já passou por isso, que ele lá atrás criou algo, não sei o que foi que ele criou, e quando ele viu que ele queria criar uma solução, criaram uma solução, na hora que fui ver, era só dev, não tinha um vendedor. E aí? Tu pode ter a melhor solução do mundo, mas às vezes tem uma pior, que tem um cara que vende mais. Às vezes vocês não entendem. Poxa, aquela solução é pior. A minha é bem melhor, eu tenho todas as features que esse cara quer e eu não consigo vender. Claro, tu não tem um vendedor, tu não fala do teu produto, como é que esse cara vai saber? E outra, não adianta ter a melhor solução se tu não tem nome no mercado. Se a galera não confia em ti. Então, pô, tu vai começar com B2C, dá essa parada de graça, bota vários usuários, depois tu cobra. Quem pagar, depois tu vai lá e conversa. E o que foi que tu viu o valor na minha solução pra tu fechar comigo? Era isso que eu fazia na Valida, saca? Então assim, tenham sócios complementares. Pare de se preocupar com UX. Vou me preocupar com jurídico. Vou me preocupar com suporte. Na Valida, quando começou, eu fazia suporte de umas 500 empresas, pra vocês terem noção. Graças a Deus que o nosso suporte nunca foi, uma demanda não foi alta. Mas eu já saí pra almoçar e gente mandando mensagem, eu tava em mensagem respondendo. Eu fazia tudo, era financeiro, era RH, era suporte, era QA, eu fazia tudo, exatamente tudo. Mas eu não me preocupava com código porque tinha uma pessoa me ajudando com código. Então se vocês vão começar algo, comecem, um site, comece com alguém que complemente vocês, beleza? Segundo, vocês não precisam de muito dinheiro para começar um site. Eu sou a prova viva disso. Comecei negativo, comecei quebrado. Mas eu fiz no meu primeiro mês 3.419,60. Por quê? Porta a porta. Eu vendia. Não é que eu enchi o saco de Deus e o mundo. Se tu vai vender para B2B, tenta entrar naquelas associações de empresários, de negócio. Não vai precisar de eventos de inovação. A maioria são ruins. E a maioria quem tá lá é startup que quer vender também. Então tu não vai achar comprador lá. Bem difícil, tá? Vai para evento, se é para B2C, aí tu vai ter que criar. Acho que B2C para conteúdo é muito bom, tá? B2B é mais tu ir lá num evento de empresário, tu falar da tua solução, tipo com o jovem que tem lá no Pará, que foi assim que eu comecei. Então, minha visão é essa. Você não precisa de muito dinheiro. A gente não tinha muito dinheiro quando a gente começou, e não que a gente tenha muito dinheiro agora. A gente está começando a ver um pouco mais de dinheiro, mas tipo, tudo que tá entrando agora na Valida tá quase tudo saindo porque a gente está investindo em outra solução. Na verdade não é outra solução, é um complemento da Valida Pix. Que eu já falei pra vocês da Valida Pay também, que é uma infraestrutura de pagamento. Outro problema que eu vejo, muita gente se apaixona pela solução. Parece que o amor é cego, o size é cego. Quando tu desenvolve a tua solução e tu fica apaixonado pela tua solução. Para de ser maluco. Se apaixona pelo problema que tu resolve. Eu sou tarado pelo problema que eu resolvo de confirmar Pix. E eu não sou Confirmo Pix, eu sou uma plataforma de gestão de pagamentos com Pix. E eu consigo entregar toda uma infraestrutura de camada que cada loja só consegue confirmar seu Pix. E se tu tiver uma conta com 40 lojas, eu consigo traquear o pagamento por cada loja. Velho, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então é isso que eu quero que vocês tentem entender, que como eu falei pra vocês que eu sou tarado pelo que eu faço, sejam tarados pelo problema que vocês vão resolver. Não sejam tarados pela solução que vocês desenvolveram. Essa é a minha visão. Porque tem muita gente que se apaixona pela solução. Ai, minha solução. Qual é o teu diferencial? Eu tenho AI. AI é commodity. AI é commodity pra mim. AI é commodity. Não é solução, é commodity. Essa é a minha visão. E assim, claro, é um commodity, não é tão fácil de desenvolver, mas a barreira de entrada é muito baixa. A barreira de entrada da Valida Pix não é alta, não. Vocês podem fazer uma solução que vocês podem se homologar no banco. Vocês podem fazer o mesmo processo que eu. Demora um pouco? Demora, mas todo mundo pode, pô. Então assim, barreira de entrada também não é alta. Então é isso que vocês têm que pensar, entendeu? Então assim, se apaixonem pelos problemas que vocês estão resolvendo, não pela solução que vocês criaram. No momento que tu se apaixona pelo problema, a tendência é que tudo dê certo é bem maior. Visão do Yuri. Se vocês acharem, se vocês não concordem, comentem aqui que a gente vai bater um papo. Beleza?
Outra coisa, feedback de cliente é mais importante do que você acha. Por quê? Em cima dos feedbacks dos clientes da Valida, eu consegui criar meu argumento de venda. Por quê? A gente recentemente puxou vários clientes que tinham acima de 5 lojas para eu entender o que aquele cliente ia falar do que ele via de valor na Valida Pix. E eu comecei a entender padrão. Esse falava isso, esse falava aquilo. Depois eu comecei a entender que o cara que tem várias lojas, ele não está preocupado só com a confirmação de Pix. Ele está preocupado em fazer uma gestão de pagamentos com Pix, que a gente faz muito bem. E eu comecei a entender o valor para esse cara grande. E a gente gosta de atender esse ICP de quem tenha pelo menos acima de 3, 4 lojas. 2 lojas, se tu tiver 2 lojas, se tiver um volume bom, já faz sentido também. E esse cara é maravilhoso, o churn dele é baixo, ele enxerga um valor, o ARRA dele é instantâneo. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, velho. O feedback do cliente é importante e eu consegui lucrar, aumentar o valor da minha solução em cima do feedback do cliente, porque em cima do que ele falou, eu consigo argumentar para os novos clientes, coisas que eu não sabia. Então, boa parte dos meus discursos de copies são em cima do que os meus clientes falaram atrás, que eu aprendi com eles, que eu repito para outros clientes porque eles querem escutar aquilo. Mas eu só aprendi porque eu conversei. Então, o que eu digo para vocês, feedback de cliente é mais importante do que vocês acham. Fechou? Segundo não, sei lá em qual eu tô. Mas, se tu tá querendo desenvolver um site, não larga o teu emprego enquanto tu não fizer 2 vezes o valor do teu salário. Tô vendo gente largando. Larguei o meu emprego pra virar CTO. Maluquice. Pra mim é maluquice. Por quê? Se der tudo errado, e aí, como é que vai ficar? Não, eu arranjo outro. Arranjar outro não tá tão fácil assim, não. Se vocês estão achando que tá fácil... Eu, pra contratar aqui, tá difícil na Valida. A gente, pra contratar um dev, tá difícil aqui. Pra ser bem sincero pra vocês. Não é que não existe dev. Existe dev pra caramba. Mas o grande problema do dev é... Eu já fiz isso, já fiz milhões de coisas. Beleza. Me fala qual foi o projeto que tu já trabalhou. Trabalhei nesse, tá? Qual foi o maior desafio que tu já enfrentou lá? Qual foi o maior... Se tu pudesse falar nos 7 cantos do mundo que tu resolveu esse problema, que tu tem orgulho. Não sai nada às vezes, sabe? Então, assim... É o que eu digo pra vocês. Eu falei outro assunto, mas o assunto era de não largar o teu emprego enquanto tu não fizer 2x de MRR. Então, eu me preocupo muito porque pode dar muito certo. Eu conheci soluções que em 7 meses fizeram 1.200.000. Tem até isso na internet. Ou foi 300 mil. E quebraram. Vendia pra B2C. Deu mó ruim. Assim, foi uma péssima administração que teve. Conheço muito bem essa pessoa até. Mas deu errado. E aí? Não sei como é que tá essa pessoa hoje. Mas é o que eu falo pra vocês. É melhor criar algo devagar e sólido do que rápido pra quebrar. Minha visão, tá? Cuidado ao querer fazer marketplaces... Ou, se tu tá desenvolvendo sites, querer entregar muita feature. Por que fazer marketplace? Marketplace tem que andar em 2 linhas. Por quê? Vou desenvolver uma solução que eu vou conseguir encontrar diarista. Beleza. Qual o problema? Tu vai ter que ir por um caminho de trazer gente que queira contratar diarista e encontrar diarista. E aí, tu encontra gente que quer contratar diarista. E a pessoa chega na plataforma e não encontra a diarista, e às vezes a diarista se cadastra aqui e ela tenta achar uma casa e não tem ninguém. Então isso é uma linha tênue muito grande que tem que andar muito bem. E assim, eu não gosto de marketplace. Minha visão. É Yuri falando. Quem sou eu pra querer? Eu tô falando o que eu acho, tá? Ninguém é obrigado a me escutar. E outra coisa, tu vai desenvolver sites, tu não é uma software house pra viver de feature. Por quê? Começa atendendo muito bem o ICP. Não foque em atender vários. Porque começa a atender vários, ferrou. Um cara vai falar que só vai fechar contigo porque se tu for fazer essa feature. Aí outro ICP vai... E aí tu vai virar uma software house, velho. Aí na hora que tu for vender, teu produto tá tão complexo que tu nem consegue falar em 1 hora teu produto. E até gravei um vídeo, o último vídeo aí. Nossa, deu ruim aqui. Deu ruim. E aí...
Até o último vídeo que eu gravei, que eu vendo a valida em 5 minutos. Quem sabe faz ao vivo, não é que eu consegui consertar, não sei como. Mas aí o que acontece? Era o que eu tava falando, peraí. Não construir marketplaces e entregar muita feature. Já vi gente que tem solução aí que desenvolve feature pra caramba que quando vai apresentar não sabe nem o que falar. Então, mais uma vez, é o que eu acho. Segundo não, sei nem onde é que eu tô. Cuidado ao trazer muitos sócios. Eu falei lá atrás de cuidado pra querer trazer muita gente. Agora é cuidado quando tu for começar com muito sócio. E se tu for começar, tenta validar sozinho. Faz o MVPzaço, velho. Não precisa trazer muita gente. Eu sou a prova disso. A valida começou com 2 pessoas. Um pra vender e outro pra codar. Acabou. E a gente foi trazendo gente e era melhor pagar o salário da pessoa do que trazer como sócio. Não fazia sentido trazer como sócio. Tem a operação que a gente tá da infraestrutura de pagamento, da Valida Pay. Tem um cara que eu tô pagando uma nota pra ele. Mas eu prefiro pagar uma nota pra ele e ele ser meu braço direito com uma infraestrutura de cartão do que da equity da Valida. E outra coisa, falo pra vocês. Isso eu aprendi recentemente. Como essa é a minha primeira empresa de tecnologia que deu certo, as outras quebraram, deram ruim, eu tinha muito medo de conversar com pessoas que, tipo, eu enxergava que eram autoridades, que eram grandes. E gente mesmo que dava lida, eu tinha medo de conversar, de ter uma conversa dura, ter uma conversa difícil. E chegou um momento que eu tava tão incomodado em estar evitando essas conversas, que eu falei, velho, se teve um dia que eu chutei o balde, eu mandei mensagem pra todo mundo que eu tava incomodado e que eu não tava falando o que eu queria, porque eu tava com medo. E eu saí mandando, olha, fulano, e mandando áudio, Assim, não tenho medo de falar a verdade, velho. Chega um momento que eu sou a pessoa que prefere falar no teu rosto o que eu acho, o que eu sinto, e a gente se resolver face to face do que tá falando na tua costa. Então isso pra mim, eu tirei um peso muito grande da minha costa. E isso tem umas 2, 3 semanas. Que eu tava incomodado com algumas coisas. E eu saí mandando mensagem pra todo mundo que eu achava com quem eu tava incomodado. Falei o que eu achava. E, velho, me resolvi com... Não é que eu tava brigado, tá? Longe disso. Brigar jamais. Mas era tipo entrega, era algumas coisas. Eu saí falando com todo mundo. E eu tava evitando. E na hora que eu tomei todas essas atitudes, melhorou muita coisa, velho. E por que eu fazia isso? Fazia isso por medo. As pessoas acharem que, sei lá, eu tinha um senso que eu não poderia chegar a conversar, não cobrar, mas é se alinhar, sabe? Então, o feedback que eu dou pra vocês. E a última coisa que eu vou falar, façam testes internos. O Airbnb, quando começou, o que os fundadores faziam? Eles alugavam os próprios quartos para saber se outras pessoas queriam alugar quartos. Aqui na Valida Pix, o nosso teste interno é um pouco diferente. Era, né? Agora já não é mais. Mas antes os nossos testes eram diferentes. Sabe como eram? A gente subia a atualização, mandava direto pra prod e quem testava era o cliente. Não era a gente que testava, não. O cliente mandava mensagem dizendo que tava com bug, a gente resolvia. E assim, e aí eu às vezes era o QI da história, que de madrugada eu trabalhava mexendo em tudo que era buraco na Valida pra achar bug. Então assim, velho, o foco é começar, o foco é vender, o foco é botar no mercado, o foco é pegar porrada no começo, o foco é entender a visão do cliente, o foco é enxergar valor. O foco é esse de começar um site. Não queira começar um site com UI, UX. Eu não sabia nem o que era isso, meu irmão. Eu só queria fazer dar certo, só queria fazer grana, só queria fazer MRR, queria trazer receita recorrente. Eu queria vender, eu só queria isso, velho. Então, tu que tá começando o site, pelo menos essa é a minha opinião. Se vocês gostaram ou não, espero que vocês tenham gostado. Se não, deixa um comentáriozinho aqui falando assim, pô, Yuri, tu não concordo contigo. E a gente vai bater um papo. Vamos bater um papo porque tu não concorda. E eu posso mudar minha visão. E tu não precisa me provar que eu tô errado. Eu só quero entender tua visão. E se eu concordar, beleza. E tá tudo certo, saca? Mas essa é a minha visão. Vai começar um site, pelo menos começa sabendo dessas coisas, porque acho que pode evitar muito problema. E tem uns problemas aí também de contabilidade, que eu vou trazer mais lá pra frente, que isso vai ser muito importante. E acho que vai valer a pena pra muita gente também.
Espero que vocês tenham curtido. Se tu assistiu até o final, porra, tu é malucão da cabeça, mas eu já te amo de coração, tá? Tá só bacon e calabresa aqui em minha mão. E no final do vídeo agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou a feijoada. Fechou? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha. Tamo junto. Vamos construir algo foda aqui no Brasil com sais. Fechou? Valeu, falou, tamo junto. Fui! Será que ficou bom? Tchim, tchim, tchim. Tá, porra, faltou água. Sabia que eu tinha sentido um cheiro de queimado.